a página intitulada Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelos espíritos cristãos será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se em todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Emmanuel. Vamos então orar. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, iniciando a reunião desta tarde, agradecendo, acima de tudo, essa possibilidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada dia mais as lições que Tu nos trouxestes para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender qual é a nossa destinação e qual o caminho melhor para seguirmos. Obrigado por tudo, ser conosco, graças a Deus. Nós vamos então agora passar a palavra para a Angélica para fazer o estudo desta tarde. Com você, Angélica. Obrigada, Zaira. Boa tarde a todos, né? Nossa, como a gente se sente feliz em estarmos juntos numa tarde, né? Onde a temática principal é Jesus, os seus ensinamentos, quando nos sentimos acolhidos pela Sociedade Espírita Jorge. Isso é muito bom. E hoje, em especial, nós vamos começar a falar de felicidade. E que bom que é esse tema, né? Afinal de contas, nós passamos aí 2 semanas pensando na felicidade. Primeiro, ao pensarmos no Natal, quando nos permitimos que Jesus se aproxime um pouco mais do nosso lar. E depois, quando nos enchemos de esperança, a partir, né, dessa ideia de tempo, quando a gente diz Feliz Ano Novo, Feliz 2021, quando, de uma certa forma, tiramos um tempo, né, para que a gente possa refletir no que nós desejamos e queremos, não só para nós, mas para os que estão à nossa volta.
E aí eu achei muito importante esse tema felicidade, que é uma proposta do nosso amigo Vinícius, né? Que na verdade é do Pedro Camargo, que assina como Vinícius, no livro Em Torno do Mestre. E Vinícius, ele propõe esse tema, felicidade, a partir de alguns questionamentos. Eu vou reproduzir os questionamentos de Vinícius. Ele diz para a gente, existe a felicidade? Será ficção ou realidade? Se não existe, por que tem sido essa a aspiração de todas as gerações através dos séculos e dos milênios? Já não seria tempo de o homem desiludir-se? Se existe, por que não a encontram os que buscam com tanto empenho? É interessante que Vinícius propõe essas questões, essas reflexões, mas ele vai se utilizar de uma fala do poeta Vicente de Carvalho quando ele afirma: a felicidade está onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Então, Vinícius propõe que a gente seja capaz de compreender essa afirmação. A felicidade está onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde estamos. Ou seja, é o poeta Vicente de Carvalho nos falando da nossa incapacidade de sermos felizes por não valorizarmos o que a vida nos oferece. E a partir disso, Vinícius vai nos dizer que o cerne da questão, a grande questão mesmo, é o fato de que nós não enxergamos que a felicidade é um fato. Ele afirma: a felicidade é um fato, desde que a procuremos onde ela realmente está, isto é, em nós mesmos. Então, a gente vai seguindo essa linha de raciocínio do autor e vamos percebendo que a questão é onde nós colocamos luz, onde está a nossa visão, onde está a nossa percepção, porque se a felicidade é um fato, mas para que a gente possa perceber, é necessário que a gente procure adequadamente, procure nos lugares certos, e que esse lugar está em nós mesmos, significa que o problema é uma questão de percepção, é uma questão de busca. E a grande questão é que quando ele propõe essas questões, existe felicidade, estamos há milênios e séculos buscando a velocidade, por que não a encontramos? A gente vai perceber que todas essas questões, num primeiro momento, ele vai trazer para a gente um desapontamento. Desapontamento em relação à felicidade. Mas esse desapontamento, ele também vai gerar a incredulidade, ela também vai gerar o pessimismo. Incredulidade e pessimismo esses que são consequências, que são fruto, na verdade, do fato de que nós atribuímos circunstâncias e situações para que possamos ser felizes. A felicidade, num primeiro momento, para nós, é sempre uma busca externa, é sempre no externo, com condições. E a gente vê por aí, serei mais feliz quando a minha profissão for reconhecida e eu passar a ganhar a partir de um valor tal. Serei mais feliz ou conquistarei a felicidade quando eu tiver minha casa, meu carro. Serei mais feliz ou serei feliz, melhor dizendo, quando eu tiver conquistado o amor. Serei feliz quando eu alcançar a aposentadoria e puder viajar pelo mundo. E nós estamos, né, na nossa luta, na nossa busca, sempre buscando alguma coisa que esteja externa. Nós não olhamos efetivamente para quem somos. Por quê? Nos afirma o nosso amigo Vinícius. Porque o problema da felicidade é de natureza espiritual. Esse anseio, esse desejo de conquista da felicidade, na verdade, é um clamor de quem nós somos, espíritos. É um clamor da alma. E nos diz Vinícius ainda mais que quando nós não percebemos isso, que esse desejo, esse clamor, né, esse anseio pela felicidade,
ele é uma questão de identificar quem realmente nós somos, a gente vai trabalhando com o fracasso. Então, vamos nos decepcionando, vamos fracassando no decorrer das nossas vidas, porque nem tudo é possível conquistar no mundo que ainda estamos. Ou seja, nessa busca, nós vamos utilizando os instrumentos errados, vamos cometendo os erros de achar que a nossa felicidade ela está pautada nas sensações do corpo, em atender às necessidades físicas. Porque tudo que nós falamos anteriormente, ter um carro, ter uma casa, ter um emprego melhor, poder viajar, tudo são necessidades físicas, materiais no primeiro momento. Não significa que essas conquistas não façam parte do contexto, fazem parte do contexto, sem sombra de dúvidas, mas não é o suficiente. Porque o que nos move em busca da felicidade é o objetivo da nossa própria encarnação. Então, Kardec nos diz, ou melhor, os espíritos nos dizem, a partir de uma pergunta de Kardec sobre qual é o objetivo da encarnação, que Deus, né, nos oferta a encarnação para que a gente possa alcançar a perfeição. Então, esse anseio de felicidade, ela é a alavanca, é o motor, é o motivador do espírito que está buscando essa perfeição. Mas, como nós, ainda, né, imperfeitos, achamos que a felicidade é uma expressão da matéria, nós deixamos de ouvir este clamor. E aí o que é interessante é que ele diz para a gente que, gente, olha, a ideia da felicidade é real. Não adianta a gente questionar se existe, se não existe felicidade. A felicidade existe, ela é real. Ela é tão real quanto a questão da imortalidade. Eu posso dizer que sou materialista, eu posso dizer que acredito que a vida se inicia a partir do momento do nascimento e que ela se encerra no túmulo. A imortalidade da alma continuará sendo um fato, continuará sendo real. É o mesmo que ele fala sobre a felicidade. Sendo que, aí você vai dizer, mas Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. Olha, então vamos entender o que isso significa. Falei que o objetivo da encarnação, né, era nos fazer chegar à perfeição. Mas os espíritos também nos dizem o seguinte: para chegar à perfeição, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então, nós sabemos que felicidade e mortalidade é um fato, que a nossa vida não se inicia no berço dessa encarnação, não finaliza no túmulo. A partir desta consciência, então, nós sabemos que temos um passado, temos um presente, que precisamos viver da melhor maneira possível e que teremos um futuro. Essa é uma conclusão que, graças a Deus, a doutrina espírita nos deu. E à medida que nós trabalhamos a partir dessa conclusão, nós vamos entendendo efetivamente que a felicidade neste mundo, na condição que nós ainda estamos, ela não é plena. A felicidade neste mundo em que nós ainda estamos, ela muitas das vezes ela se apresenta acompanhada da amiga dor. E o nosso amigo Vinícius, ele diz até que muitas das vezes, e isso não é uma novidade, porque o interessante é percebermos que, ao estudarmos, a gente vai alicerçando conhecimentos que nós já temos. A dor, muitas das vezes, é esse elemento que vai fazer com que nós sejamos capazes de perceber a felicidade. E ele nos dá alguns exemplos. Por exemplo, se sente feliz toda pessoa que alcança a cura de uma doença. Se nós formos falar com todas as pessoas desse momento que nós estamos vivenciando, que é um momento difícil, estamos vivenciando a pandemia, estamos vivenciando tantas questões sociais, né?
nesse último ano, né? No ano de 2020, nesse início de 2021, mas se nós formos conversar com todas as pessoas que superaram uma dificuldade, elas vão dizer que se sentem felizes. Então, é a dor dando significado à felicidade. O nosso amigo Vinícius ainda diz que nós encontramos a felicidade, por exemplo, quando somos prisioneiros. Quando somos prisioneiros e alcançamos a liberdade, o sabor da liberdade é um sabor de felicidade. Nós que estamos afastados uns dos outros em função da própria pandemia, temos certeza que quando formos capazes de nos abraçar, de nos tocar, de ter aquele momento, de ficarmos sentadinhos conversando, nós nos sentiremos felizes. Nós que estamos hoje utilizando as redes sociais para nos comunicar e ficamos um tempo descobrindo, né, tentando descobrir quais eram os instrumentos que iriam favorecer essa comunicação. Quase todas as casas, acredito que todas as casas espíritas, as instituições religiosas, as instituições de trabalho, que isso aconteceu também para muitas pessoas nos seus trabalhos, até descobrir que esse veículo chamado internet, chamado redes sociais, é um veículo que aproxima. Quando a gente descobriu isso nos deu essa sensação de felicidade, que é o que estamos sentindo agora, quando somos capazes de olhar para cada rostinho que aqui está. Estamos juntos, mas estamos distantes. Então, nós estamos percebendo que a dor, ela é essa mola, né, que faz com que nós avancemos. Na condição que nós estamos, nós não podemos acreditar que a felicidade é algo que simplesmente acontece. A felicidade, ela representa fruto de muitas lutas, ela representa fruto de muitas batalhas, ela representa alcançar a vitória. É o que nos diz o nosso amigo Vinícius. E ele diz que felicidade é para todos nós. É claro, cada um vai identificar, cada um vai vivenciar esses momentos felizes de maneiras diferentes. Felicidade real, porque nós estamos tentando falar da felicidade real. Não é essa felicidade que é simplesmente fruto da necessidade de nós atendermos os nossos desejos físicos. E que nós vimos, né? Passamos agora pela festa do Réveillon. É claro que todos nós estamos necessitados uns dos outros, mas será que ter que ir a uma festa com 2.000 pessoas é uma necessidade? Então, nesse momento, quando eu escolho estar numa festa de 2.000 pessoas, eu estou querendo atender os meus sentidos. E nosso amigo Vinícius diz que não, que a felicidade representa o fruto de muito trabalho. No nosso nível, é muito trabalho. E faz sentido, porque o Livro dos Espíritos também nos trouxe a informação que todos nós nascemos simples e ignorantes, enquanto espíritos que somos. E que no decorrer da nossa história, da nossa vida espiritual, nós passaríamos por situações que, a princípio, nós lemos como situações adversas, mas não são. São situações para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa aprender. Tanto é que também é uma informação que alguns espíritos fazem as suas escolhas e, a partir das suas escolhas, experimentam mais dores que outros, porque outros fazem escolhas de um caminho mais acertado, mais adequado, mais ajustado à lei. Porque nós vamos perceber que a amiga dor nos chega toda vez que nós precisamos nos ajustar a lei. Ou seja, quando estamos falando de felicidade, ou quando estamos falando do fato de não nos sentirmos felizes, talvez a grande reflexão seja: estamos ajustados à lei? E aí ele diz o seguinte, que com a certeza de que a felicidade é para todos, Jesus disse: quero que o meu gozo esteja em vós e que o vosso gozo seja completo. Está lá em João, capítulo 15, versículo 11. Ou seja, Jesus quer que a gente vivencie a sua felicidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Jesus é nosso guia e modelo, né? Guia se segue, modelo se copia.
mas é copiar no sentido de reproduzir as suas atitudes e suas ações, que são reais para todos nós. Mas quando nós avaliamos as ações de Jesus, nós pensamos: eu não posso, não é para mim. Perdoar não é para mim. Não, não dá. Perdoar a humanidade? Não, não é para mim. Ser bom dessa maneira? Não, não é para mim, mas é para nós. Porque ele é guia e modelo da humanidade. E quando ele faz isso, ele está querendo compartilhar um estado de alma. Por quê? Porque é preciso compreender que as graças divinas estão em nós. Por isso que, ao buscarmos a felicidade, em primeiro lugar, precisamos buscar o nosso equilíbrio, precisamos buscar quais são as nossas potencialidades, porque está tudo registrado em nós, já que a lei divina está registrada na nossa consciência. Os caminhos para que a gente alcance a perfeição estão registrados em nós. Só que a nossa questão é que nós, em alguns momentos, acreditamos que, diante da luz, diante das possibilidades, né? Diante de nos percebermos como uma capacidade mesmo de sermos deuses, porque nós somos deuses, a gente quase que acha que a luz ofusca, mas ela não ofusca. Essas potencialidades da alma, essa capacidade que nós temos de nos fazermos felizes e fazermos ao próximo feliz, ela é como um sol. Todos os dias nós somos capazes de perceber um amigo sol. Há dias em que as coisas estarão um pouco mais nubladas. O dia está nublado, está chuvoso, mas a gente sabe que o sol está lá. E que quando chega a noite, mesmo assim, a gente sabe que o sol está lá. Por quê? Porque a lua reflete a luz desse sol. E mesmo nas trevas, né, ou na noite, melhor dizendo, é importante nós percebermos isso também. Olha, a porção que nos cabe do universo fica um pouco mais clara. Durante a noite, nós percebemos melhor o universo. É a dor. Diante da dor, tendo a dor como companheira, nós percebemos um pouco melhor quem nós somos. E quando percebemos, nós adquirimos o que se chama a alegria de viver. E nos diz o nosso amigo Vinícius, a alegria de viver é consequência natural de um certo estado de alma. Significa viver profundamente. E aí eu fui buscar esse sentido de vida, né? Viver profundamente, vida. O que é isso? O que poderia ser? Então eu fui buscar o sentido figurado da vida, né? E aí eu vi que vida a gente pode considerar como aquilo que dá vigor, né? No sentido figurado é isso, é aquilo que nos dá vigor, é aquilo que nos dá sentido à existência. Então, nessa busca da felicidade, na verdade, nós estamos buscando o sentido da nossa existência. Mas esse sentido da nossa existência, ele pode ser alicerçado numa palavra de Jesus, quando ele diz: eu vim para ter de vida, e vida em abundância. Então, a nossa vida ela tem muito mais sentido do que nós somos capazes de almejar, ou de dimensionar, melhor dizendo. Mas é preciso colocar luz nesse sentido. É preciso nos reconhecermos como luz. É preciso reconhecer que esse dia não acabará. O nosso dia não acabará, porque nós somos muito mais que Angélica, que Marias, que Josés, né? Que Reinaldos. Nós somos muito mais do que isso, porque nós somos espíritos imortais. E a partir dessa realidade, dessa verdade, nós vamos compreender que estamos só trabalhando num curto espaço de tempo. Mas que a vida é muito maior, que a nossa felicidade é muito maior. Então, se hoje eu estou enfrentando a dor sobre o ponto de vista do encarnado, nossa, essa dor terá fim, porque a nossa meta ainda continua sendo a perfeição. E é interessante nós percebermos que, para a conquista da felicidade, no momento em que nós estamos, momento evolutivo que nós estamos,
É necessário, sim, saber que é combater o combate todos os dias, que é lutar, que é ressignificar, que é mergulhar em si mesmo, mas também é necessário saber que nunca será sombrio esse caminho. Quem dá a ideia da escuridão nessa busca, na nossa vida, na dinâmica da nossa vida, somos nós. Nunca será sombrio. Será difícil? Será estreito? Será estreito. Porque mergulhar em nós mesmos dá um certo trabalho. Enxergar quem nós realmente somos, além do que os amigos nos dizem, além do que o espelho nos diz, enxergar nós mesmos dá trabalho e, às vezes, nos deparamos com algumas dificuldades que nós não gostaríamos de deparar. Mas é justamente nesse momento em que estamos mergulhando, em que estamos percebendo que o caminho é difícil, que nós vamos nos deparando também com o inimigo da felicidade, que é a grande questão do nosso momento evolutivo, que é o egoísmo. O grande inimigo da nossa felicidade é o egoísmo que ainda está instalado em nós. Então, por isso que é necessário procurar em nós a felicidade. Porque quando nós formos capazes de eliminar esse que nós fizemos como companheiro, que é o egoísmo, nós vamos aprender que o que nós chamamos de felicidade, o que nós compreendemos como felicidade, vai ganhar o significado de relações saudáveis. É o que Jesus nos fez. Relações saudáveis. Jesus não se decepcionou, Jesus não se perturbou com nenhuma das atitudes dos discípulos, dos seus seguidores, fugiu o termo agora, dos apóstolos. Por quê? Porque era um estado de alma. Era uma conquista dele. E ele sabe que um dia nós também conquistaremos esse mesmo estado de alma. Mas Jesus fez questão de, ao estar conosco, nos mostrar que é importante, na busca da felicidade, nós buscarmos o amor, buscarmos a justiça, buscarmos a liberdade. E que esse que nós chamamos de amor se expressa através da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Que a coisa mais importante para as nossas vidas é estarmos registrados no coração de alguém. Não há felicidade maior do que sabermos que nós estamos registrados no coração de alguém. Mas Jesus também nos diz que estar registrado no coração de alguém não é desejar um amor alheio, é nós amarmos. À medida que amamos alguém, nós nos registramos no coração desse ser. Estará lá nossa marca para sempre, independente do sentimento que ele nutre por nós. E aí nós vamos perceber que na busca por esta felicidade, nós vamos utilizar como auxiliares as virtudes, desenvolvimento das virtudes. À medida que nós formos desenvolvendo as nossas virtudes, a nossa capacidade de sermos pacientes, de sermos amigos, de sermos fraternos, de sermos solidários, de sermos fiéis a Deus, a fidelidade, a fé, a esperança, a gratidão, à medida que nós formos desenvolvendo essas virtudes, essas habilidades, nós nos tornaremos felizes. Por quê? Nos diz o nosso amigo Vinícius que não existe felicidade sem fé. Não existe felicidade sem amor. Quem não tem fé, quem não tem amor, realmente, momentaneamente não se sente feliz. Então é preciso, em primeiro lugar, desenvolver isso. E ele vai além. Desenvolver a fé, desenvolver a solidariedade, desenvolver o amor, é fruto da educação, é fruto da autoeducação. Seremos felizes quando nós nos educarmos. Aí eu lembrei de Kardec, né? Kardec diz que a educação consiste na arte de formar os caracteres, o que dá hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, vamos adquirir o hábito de sermos bons. É claro que essa fala, ela parece florida, mas é possível. Né? Diante de tantos momentos, tantas dificuldades
que nós estamos passando, não precisamos ficar exaltando e relembrando todos. E também não queremos ser alienados, queremos ser reais. Mas queremos ser reais lembrando que é possível ser feliz no estado em que estamos. E à medida que vamos levando essas sensações, essas emoções, que vamos vivenciando isso, e levando para a nossa memória espiritual, nós vamos alimentando cada vez mais o nosso desejo de sermos felizes. E é interessante que o nosso amigo Leon Denis, ele diz que a educação da alma é senso da vida. E, gente, isso não é novidade para nós. Jesus, lá, quando fala da felicidade, ele fala das bem-aventuranças. Será feliz aquele que chora? Será feliz aquele que luta pela justiça? Será feliz aquele que é pacífico? Não é isso que Jesus nos apresenta nas bem-aventuranças? Bem-aventurado, feliz é aquele. Feliz é aquele, né, que luta em prol da sua felicidade daqueles que estão à sua volta. Por isso que Leon Denis diz que a educação da alma é senso da vida. Sabermos quais são os caminhos que precisamos seguir é importante. Sabermos o que precisamos buscar é importante. E ele diz ainda, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado. Então, desenvolver o intelecto. Precisamos estudar, sim, precisamos nos desenvolver, sim, precisamos buscar, sim, precisamos nos desenvolver para que a gente tenha condições de melhor visualizar aquilo que nos deixa feliz, é importante. Lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos. Iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo. Amar a verdade e a justiça. Praticar para com todos a caridade, a benevolência. Tal é o segredo de felicidade. Coisa simples, né? Deu para perceber que é muito simples isso, sim. Simples demais, tá? Amar a verdade. Olha a coisa, hein? Amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade e a benevolência. É o segredo da caridade. Uma coisinha simples que nós não sabíamos, né? Mas vamos conquistar. Mas ele diz ainda, não é só o segredo, é o dever. Então, a grande diferença do nosso estado, por que não nos sentimos felizes o tempo inteiro? Porque nós ainda estamos na conquista de atender o dever. Porque estamos em processo de aprendizado. Nós ainda estamos no processo de que precisamos ser chamados a atenção para fazermos o mergulho em nós mesmos. Para reconhecermos as nossas potencialidades, para reconhecermos o que nós precisamos abrir mão, para reconhecermos o que nós precisamos alimentar. Mas, de verdade, com esse estudo que Vinícius propõe, eu achei que o melhor de tudo para todos nós, e principalmente para mim, aí eu já me coloco nessa condição, é essa certeza de que a felicidade é um fato. Ser feliz faz parte da minha vida. O que eu preciso, o que precisamos fazer é descobrir como ser feliz, como atender a essa voz que pertence a nós mesmos, que pertence a nós, espíritos imortais. Essa é a nossa grande questão. Mas é importante lembrar que, já que Jesus é nosso guia e modelo, a nossa proposta é, nesse ano que se inicia, né, onde nós estamos envoltos à esperança de dias melhores, que nessa ação, né, nesse esperançar, que a gente possa se abraçar o Evangelho de Jesus, porque as nossas respostas, né, ou melhor, as respostas para as nossas dúvidas, os instrumentos que nós precisamos, lá estão. Porque, com certeza, se na atual realidade eu ainda preciso da irmã dor, eu também tenho a certeza de que o que eu levarei dessa minha experiência, dessa encarnação,
são as vivências amigas, são as vivências da emoção e da alma, são as vivências do sentimento. E se nós escolhermos que essas vivências serão recheadas de amor, aí nós seremos ou estaremos em condições de experimentar um pouco mais dessa felicidade que nos diz Jesus. Boa tarde a todos e um beijo no coração. Nós só temos a agradecer a Angélica por esse estudo tão vibrante, né, gente? Que foi tão bom, né? Foi mesmo, foi muito. Feliz sempre. Que nós Feliz possamos, sempre. então, agradecer a Angélica, encerrando com a nossa prece, para que possamos agradecer a Deus, né? Esses momentos que nós estamos aqui passando. Jesus, querido amigo, aqui estamos agradecendo por esse momento de estudos, de reflexões, de meditação, nas lições que tu nos ensinaste, em busca da nossa própria felicidade, e que através do esclarecimento da doutrina dos Espíritos, vamos compreendendo cada vez mais que essa felicidade depende unicamente de nós, dos caminhos que nós escolhemos. Obrigado, Jesus querido, tua paz nos envolva e abençoa e proteja a todos aqueles irmãos que estão nesse momento passando por necessidades, passando por dificuldade de saúde. Graças te damos, Senhor, se conosco, graças a Deus. Agora podemos, se vocês quiserem, nós podemos